Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Também quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo para que juntos nós possamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. E nesta noite eu quero convidar a você para uma leitura do Salmo 146. Salmo 146. Vamos acompanhar? Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Meus amados, aqui está o Salmo número 46. Eu farei uma oração agora e eu quero que você me acompanhe. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos neste momento pelo privilégio, pela oportunidade concedida. Abençoa nesta hora todos os teus filhos que já estão conectados e aqueles que porventura ainda virão. Pai querido, crendo assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta tarde, este salmo, o Salmo 146, ele ficou no meu coração. Então, meditando nesses versículos, Deus colocou pelo menos 9 coisas importantes desses versos. É claro que há muito mais, mas o poço, a Bíblia, é um poço muito profundo e a nossa corda, ela é curta. Então eu convido você a caminhar comigo através do versículo 1 até o versículo número 10 do Salmo 146. Nós temos aqui então 9 coisas importantes. A primeira, eu estou chamando aqui de um convite sublime. Um convite sublime. Ouça, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Tá vendo que bonito? Então, primeiro, ele convida a todos os seus ouvintes. E qual é o convite?
louvai ao Senhor. Depois, ele convida a sua própria alma, ele convida a si mesmo. Aí ele diz: ó minha alma, louva ao Senhor. Louvar, meus amados, significa, quando se trata de Deus, significa engrandecer, enaltecer, glorificar, exalçar. Enfim, quando se trata do nosso Deus, sempre fala coisas de engrandecimento, de glorificação. Quando se trata de homens ou coisas, aí louvar vem no seu significado natural, que é um elogio. Mas aqui não. Aqui o convite é para um enaltecimento do nosso Deus. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Então o Senhor, ele merece ser louvado, engrandecido, enaltecido. Por quê? Porque ele é bom, a sua benignidade, ela dura para sempre, porque ele é maravilhoso. E algumas dessas razões que nós temos para louvarmos ao Senhor, o salmista, ele vai discorrer aqui. Então, primeiro, nós temos o quê? Um convite sublime. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. Um convite para engrandecer a Deus. Meu amado, minha amada, louve ao Senhor. Exalte-o, adore-o, glorifique-o, porque ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. Segunda coisa importante aqui é o propósito, ou um propósito também sublime. O salmista, ele tem um propósito na sua vida. E ele revela isto aqui no Salmo 146. Ele diz assim, olha: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Olha que bonito. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. É um propósito, louvar ao Senhor durante a sua vida, não é? Cantar louvores enquanto viver. O salmista era músico, não é? E para louvar a Deus, pode ser através de um poema, através de palavras e através de cânticos, não é? Cantarei o quê? Louvores ao meu Deus enquanto viver. Então veja que propósito maravilhoso. Cantar louvores a Deus, louvar ao Senhor por toda a vida, enquanto viver, engrandecer o nome do Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus. Observe a intimidade. Observe, meu amado, minha amada, o relacionamento, a comunhão. Cantarei louvores ao meu Deus. É o pronome de posse, né? Meu Deus. O Senhor é o meu pastor. Você também pode, pela fé em Jesus Cristo, afirmar: Deus é o meu Deus. Cantarei louvores ao meu
Deus. Então, um convite sublime, um propósito sublime. Agora, o salmista, ele passa a aconselhar, né? E nesse conselho, ele vai falar aqui de uma verdade para não ser esquecida. Observe o conselho do salmista nos versículos 3 e 4. Eu anotei aqui assim, olha, uma verdade para não ser esquecida. Olha o que ele diz. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Tá vendo que bonito? Então, é uma verdade, olha, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. A ideia aqui é a não dependência de homens. Por quê? Porque não há salvação dos homens, não é? A ideia aqui é de uma salvação, é de uma liberdade de alguém que possa fazer tudo por você. Os homens, alguns, podem fazer alguma coisa por você, mas só o Deus que nós servimos pode fazer tudo por você. Então ele diz, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens. Quantas pessoas confiam nas pessoas, né? Elas pensam que a pessoa é ou será a solução de todos os seus problemas. Mas não é verdade. Por quê? Porque nos homens não há salvação. O homem, na realidade, ele é frágil, ele é fraco demais. E ainda que ele tenha boas intenções, muitas vezes não tem poder para realizar o que queria. E outros têm poder, mas não têm boas intenções. De maneira que confiar em homens, no sentido de tê-los como um Deus pessoal, é decepção total. Então o salmista diz, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Pode parecer fácil, mas olha, não confieis em príncipes. Olha o título, príncipes. Pessoas que tinham principado, tinham autoridade, poder, fama, né? Os atributos de um príncipe. Mas o salmista diz assim, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Tá vendo? O homem não pode salvar o outro. Salvação só no Deus que nós servimos. E observe, ele vai dizer algo aqui que mostra a fragilidade do ser humano. Ele diz assim, olha, sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Como sai-lhes o espírito? Ele está falando da morte. E eles voltam para a sua terra. Quer dizer, o destino dos homens, de uma maneira geral, é a sepultura. Os homens morrem. Então, como confiar em homens, na natureza humana, terrena? Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Quer dizer, todos os planos, todos os pensamentos,
todos os projetos que os homens fazem nesta vida, morrendo eles, tudo perece, tudo. Ficará a fama, ficarão as medalhas, ficarão as homenagens póstumas, e a pessoa entra na eternidade, e o seu corpo vai para o pó, porque o homem é pó e em pó se tornará. Então, para que confiar em homens? Para que colocar o destino da nossa alma na mão de homens? Para que colocar o nosso futuro na mão dos homens? Para quê? Mesmo sendo príncipes, não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Está vendo? Não há salvação. Não há nada que possa ajudar o ser humano a não ser o Deus da Bíblia. Não pode ser um Deus forjado pela mente humana. Não pode ser um Deus criado pela imaginação dos homens. Tem que ser o Deus da Bíblia. O grande eu sou, o Jeová Rafá, o grande El Shaddai, aleluia, o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Então, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação, não há saída, não há resposta. Por quê? Porque sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, meu amado, esta é uma verdade que você não pode esquecer. Confie em Deus. Nunca tenha medo de esperar no Senhor. Nunca tenha medo de anunciar o nome do Senhor. Nunca tenha medo de orientar alguém a confiar no Senhor. Ele é digno de toda a confiança. Quando nós chegamos aqui no versículo 5, nós vamos encontrar aqui a verdadeira felicidade. Olha o que ele vai dizer aqui, olha. Se não se deve confiar em homens, nem em príncipes, porque são fracos e falhos, todavia, confiar em Deus é a saída. Então ele vai dizer aqui, olha, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Olha que bonito. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Está vendo? É mais que feliz a pessoa que tem Deus como seu ajudador. A pessoa é mais que feliz. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus tem todo o poder. Porque Deus, Ele só faz o melhor para aquele que nele confia. Diz a Bíblia que nunca se viu, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se apercebeu um Deus que possa cuidar dos seus seguidores como Deus que nós servimos. O nosso Deus é fiel. Então, quem tem esse Deus da Bíblia, o Deus de Jacó, por seu auxílio, por seu ajudador, ele é bem-aventurado. Ele é mais que feliz. Por quê? Porque ele não será decepcionado. E mais, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Esperança.
expectativa está colocada em Deus. Nossa esperança não pode estar nos homens. Não. Não pode estar nas circunstâncias da vida. Não. Não pode estar em nós mesmos. Não. A esperança do homem que quer ser bem-aventurado, ela deve estar colocada em Deus. Meu amado, onde está a tua esperança? Em quem você espera nessa vida para sorrir? Em quem você espera nessa vida para ter prosperidade no seu caminhar? Quem você espera nessa vida para ter um futuro de paz? Quem é a pessoa? Em quem você espera? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Meu amado, a tua esperança, a minha esperança, a nossa esperança, ela deve estar colocada em Deus. Se nós fizermos isto, nós seremos bem-aventurados. Por quê? Porque bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Por quê? Porque, claro, não será decepcionado, não será enganado, não será esquecido. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus guarda, Deus é maravilhoso, Deus ajuda, Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Bem, depois da verdadeira felicidade, no versículo 6, nós vamos ver que esse Deus da Bíblia, o Deus a quem o salmista se refere, ele é um Deus poderoso e reto. Não é? Olha o que está escrito, olha o verso número 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Está vendo? Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Isto fala de poder. É o poder criador do nosso Deus. Deus, ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E, além de ser poderoso, ele também é reto. Porque está aqui, olha. E que guarda a verdade para sempre. Viu? Criou todas as coisas e guarda a verdade para sempre. Guarda a verdade. É um Deus reto, é um Deus íntegro, é um Deus que abomina a mentira, mas guarda, preserva, ama a verdade. Então, esse é o Deus que o salmista está aqui pedindo que os homens, que eu e você confiem nesse Deus maravilhoso. Ele vai continuar e no verso número 7, ele vai falar que Deus é justo e Deus é bom. Olha o verso número 7. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, e justiça aos oprimidos. Meu amado, Deus, ele é justo. Deus, ele é bom. Se o mundo sofre as injustiças nesta vida, é porque o mundo, há muitos líderes
que são injustos. A injustiça nessa vida, ela está no próprio ser humano. E, lamentavelmente, muitos andam segundo as suas injustiças. Mas a Bíblia prevê um dia que Deus, com justiça, Ele há de julgar o mundo. E fará justiça aos oprimidos. Haverá um dia que todos aqueles que sofreram opressão nesta vida, mas creram em Deus, eles serão abençoados, justificados por Deus. Então Deus, Ele é mesmo justo e bom, porque Ele faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. É Deus que faz a semente germinar. É Deus que dá ao mundo as riquezas que Ele mesmo já determinou que houvesse nesta vida. Um Deus maravilhoso. Se há injustiça, se falta pão ao faminto, a culpa é do governo dos homens. É o homem na sua ganância, o homem na sua soberba, o homem na sua altivez, que estraga a vida na terra. Há muitos famintos e muitos oprimidos por causa dos homens, não por causa de Deus. De que se queixa o homem, diz a Bíblia? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então, meu amado, toda a maldade que há no mundo, a culpa é dos homens. Os homens, na sua ganância, na sua sede pelo poder, eles mentem, eles roubam, eles matam, eles fazem o mundo ficar um lugar terrível, um lugar cruel. Mas Deus, diz a Bíblia, Ele há de julgar o mundo, e a justiça aos oprimidos, ela será plena. Ele diz assim, que dá pão aos famintos. Deus dá o pão físico, e Deus já deu o pão espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome de todos os homens. Então, Ele dá pão aos famintos, tanto fisicamente como espiritualmente, em Cristo Jesus. Se falta pão a milhares de pessoas no mundo, a culpa é dos homens na sua rebeldia. Mas Deus cuidará disto. Ele vai mostrar aí que Deus, Ele é o libertador. Olha o verso 7 e o verso número 8. O Senhor solta os encarcerados. Olha aí. O Senhor solta os encarcerados. Quantos estão em cárcere espiritual, preso pelo medo, pela angústia, por possessões demoníacas, por tentações terríveis, mas o Senhor solta os encarcerados. Jesus é o libertador de Israel. Ele ainda liberta o ser humano dos seus próprios pecados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Quantos cegos espirituais, dos quais grupo nós fazíamos parte, e o Senhor abriu os nossos olhos. Há um hino que diz, curou-me da minha cegueira, o homem que mora acima das estrelas. Então Ele, Jesus, curou a nossa cegueira. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor, Ele solta
os encarcerados. Quantos de nós vivíamos preso por alguma coisa? Preso de um vício, preso de um medo, né? Preso de algum pensamento ruim. E agora nós somos livres em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor solta os encarcerados. Quantos cegos espirituais que hoje veem? Por quê? Porque o Senhor abre os olhos aos cegos. Nós não víamos a beleza do Evangelho, a beleza de ser crente, a beleza de ter a comunhão com Deus. Mas o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Quantas vezes abatidos pela luta, pela prova, alguns pelas calúnias, mas o Senhor levanta os abatidos. Quantas vezes, meu amado, você passou por uma dificuldade, se abateu e pensou que ficaria caído, mas aí uma mão foi estendida para você e você está aí glorificando a Deus. Por quê? Porque o Senhor levanta os abatidos. Ele é justo, Ele é bom, Ele é o libertador. Ele é fiel e Ele é misericordioso. Por quê? Porque o verso diz assim: Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos. Ele é justo e Ele ama quem é justo. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor guarda os estrangeiros. O que é um estrangeiro? É aquele que está fora da sua pátria. Sente saudade de onde veio. Deseja retornar. Então Deus, entendendo essa natureza humana, Deus ordenou a Israel que cuidasse bem dos estrangeiros. E Deus falou assim: cuide bem deles, porque fostes estrangeiros no Egito. Então Israel sofreu sem ter um lar. E Deus queria que eles cuidassem daqueles que não tinham lar. E nós somos estrangeiros. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos nele, mas não pertencemos a ele. Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Deus guarda os estrangeiros. Meu amado, Deus guarda você. Deus cuida de você. Observe aqui: ampara o órfão e a viúva. Órfão e viúva, a ideia sempre é de alguém que depende de ajuda, porque é órfão, não tem ninguém por si. Porque é viúva, também não tem ninguém por si, mas Deus ampara. Ele ampara o órfão e a viúva. Está vendo que maravilhoso? Então, meu amado, Deus cuida de você. Deus cuida do órfão, Deus cuida das viúvas. Como? Ele ampara, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele toma conta realmente. Então aqui, Deus é fiel e é misericordioso. E Ele vai falar no verso 10 a respeito da eternidade de Deus. Olha só: o Senhor reinará eternamente. Você conhece alguém que reina eternamente? Você não conhece. Por quê? Porque não existe. Ninguém reina eternamente. 4 anos de governo, tem eleição, alguns morrem. Só um pode reinar eternamente. É o Deus que nós servimos. O Senhor reinará eternamente. Já reina em nosso coração.
e reinará no milênio e reinará na Nova Jerusalém. O Senhor reinará eternamente. Agora olha que bonito quando o salmista se volta agora para a nação de Israel. Aí ele vai dizer assim, olha, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Sabe o que significa isso? Meu amado, minha amada, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é de geração em geração. As gerações passam por este mundo, mas Deus, ele permanece. E esse Deus grande, poderoso, ele é nosso Deus. Olha aí. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Ele estava dizendo ao seu povo, né? Confie nesse Deus. Ele é de geração em geração. O teu Deus, ó Sião, ó Israel, ó igreja, ele é de geração em geração. Ele vai concluir dizendo assim, louvai ao Senhor. Viu? Engrandecei ao Senhor. Por quê? Porque ele é um Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus que vive eternamente, cuida de nós. O salmista queria louvá-lo enquanto vivesse. Nós também, né? O salmista, ele disse que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e a esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, meus amados, o nosso ajudador é o Deus que nós servimos. Então, a nossa esperança, ela tem que estar em Deus. Deus tem a palavra final para a minha vida, para a tua vida. Quando as circunstâncias decretaram o teu fim, quando pessoas decretaram o teu fim, quando você mesmo já desistiu de tudo, Deus está dizendo, não, a tua história ainda não acabou. Deus ainda tem coisa boa para você. Você sabia disso? Muitas vezes eu cheguei a pensar que em algumas áreas da minha vida estava terminado. Mas aí Deus falou, não, que isso, ainda não. Por quê? Porque Deus, ele tem a palavra final. Então, é verdade, bem-aventurado aquele que tem esse Deus como seu ajudador e cuja esperança está posta nele, porque ele é fiel. Ele é justo, né? Ó, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, solta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos. Se você estiver abatido hoje, por exemplo, ele está aqui para levantar você. Ele te ama, ele ama o justo. Ele abre os olhos aos cegos, guarda os estrangeiros, ele ampara o órfão e a viúva. O órfão e a viúva que confiar no Senhor será amparado. Pode não ter a justiça do seu lado, um bom advogado do seu lado, alguns parentes não estão do seu lado, mas confiando em Deus, a promessa é amparo. Ele ampara o órfão e a viúva. Agora, ele transtorna o caminho dos ímpios. Aí Deus fica irado. Ímpio é aquele que comete impiedade. É pecado consciente. Esse aí deixa Deus nervoso. Então ele transtorna o caminho dos ímpios. Ele vira de cabeça para baixo.
mas o justo ele ama. Sabe, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Ele sempre existirá. Ele é o alfa, ele é o ômega, princípio e o fim. Entre ele, que é princípio, e ele, que é o fim, não há mais ninguém, só ele. Então, louvai ao Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. Meu amado, fique com essa palavra. Eu agora vou orar, olha só, eu vou orar por você agora, para Deus te abençoar. E depois nós vamos ouvir um cântico por uma de nossas irmãs. Se por acaso a transmissão cair quando a pessoa for adicionada, então eu não vou retornar mais, porque na nossa última live, quando eu adiciono alguém, é interrompido e aparece para mim uma mensagem que houve um problema na transmissão. E eu não sei o que é, não. Não sei se é do próprio Face, se é do celular, enfim. Eu espero que não ocorra isso hoje. Então, por medida de segurança, eu vou orar por você agora, tá bom? Curve a tua cabeça, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará por ti. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos na tua presença e na noite deste dia, meu Deus, à luz do que temos ouvido, que o Senhor é Deus bondoso, maravilhoso, que o Senhor abre as portas, que o Senhor é o libertador, que o Senhor é de geração em geração. Estende as tuas mãos e vê, meu Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos que estão conectados neste momento. Olha para eles, Pai. Vê a necessidade, a ansiedade, e em teu nome eu repreendo todo laço, toda trama. Eu ordeno que sejam desfeitas em nome de Jesus. Ó conhecedor dos corações, tu, ó Deus, que solta os encarcerados, liberta, meu Deus, os oprimidos. Usa de misericórdia para conosco, ó Deus, dá-nos uma bênção, ampara o que estiver desamparado. Cuida dos teus filhos, ó Deus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus, vamos confiar no Senhor. Então eu vou chamar uma de nossas irmãs, mas não saia daí não, tá?